Peãozada, pauta quente na obra e é o seguinte: o The Boys Tupiniquim continua, Murilo. Agora com um novo personagem aqui, um episódio filler, talvez, um spin-off. Gustavo Lázaro e Bianquinha. O que aconteceu, Murilão? Gustavo Lázaro e Bianquinha. Vai entrando personagens, né, nessa treta, né? Eu lá no Kill na Voz, eu virei o terror, cara. E você o Billy Bruto. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. O Kill que tá fazendo os personagens do The Boys do Piniquim, quer ver, ó? Olha lá, ó. A Bianquinha é a Luz Estrela. Essa daqui, Murilo, é a menina do Twitter lá, que falou que a Bianquinha ia ser presa. É a Elfa Carioca. Ela tá de Tempesta, né? Eu entrei aqui de Billy Bruto. O Murilo aqui é o terror. A Carol Baldes aqui, a Mavi, como é que é? Maeve, né? Maeve, que é, esqueci o nome dela lá de heroína. Aí tem aqui o Super Xandão, é o Homelander. O Renan Play é o Profundo, mano, muito bom, cara, muito bom. Ó, o Ramsés é o Trembala, né? Os caras estavam chamando ele de Trembolo, Murilo. O Ramsés é o Trembolo. Bom demais, agora eu quero ver o Kill, você tem que fazer o Gustavo agora, mano. Quem que vai ser o Gustavo? Bom, cara, o que acontece, Murilão? O Gustavo Lázaro, ele tá também fazendo vídeos a respeito disso, né? Ele entrou um pouquinho depois nessa treta, Murilo, mas ele tá aproveitando agora, tá fazendo vários, ó. Tem vários aqui. Porra, tem muito mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente deve estar por aí também, pô. A diferença é que a gente solta mais vídeo aí, mistura, né? E aí, cara, ele acabou entrando no meio dessa treta, porque a Bianquinha citou ele, né, Murilo? De algumas coisas que ele falou e tal. Ele começou a fazer uns react, aí, cara, ele trouxe duas coisas que seriam até novidades. A primeira, a gente vai ver aqui ele falando, não sei quem da Bianquinha tinha ligado pro Super Xandão pra pedir desculpa, algo assim, e realmente deu a entender isso, mas ele vai explicar lá depois. E outra, que ela tinha sido expulsa da casa pelo pai. E aí a Bianquinha respondeu isso, falou que o Gustavo estaria mentindo. Vamos ver aqui. Então ela vai ser desmascarada da pior forma possível, né? Tanto que a própria família da Bianquinha parece que ligou pro Xandão pedindo desculpa, alguma coisa assim aconteceu. Eu conversei com o Xandão, ele veio me agradecer. Eu que agradeço, né? Porque a gente aprende muito com ele, inclusive. Por mais que ele é um cara que estoura em algumas situações e tudo mais, você vê que ele conseguiu tirar de letra. Aqui ele falou que a família da Bianquinha teria falado com o Super Xandão, é isso? Só que tem essa palavra ali. Parece, né? Ele falou antes. Ele vai falar sobre isso também lá na frente. Agora tem a parte que ele fala que a Bianquinha teria sido expulsa de casa pelo pai. Sei não, mas tô achando que esse apartamento dela aí, não duvido nada que tenha sido o pai que deu, não sei, né? Não, tudo bem, se ela conquistou isso com o seu próprio suor, é bonito e tudo mais e tal. Mas não sei, será que o pai ajudou com alguma mesada, alguma coisa? Ela morava com o pai dela? E aí ela foi expulsa de casa por causa desse episódio, é isso, então? Aí eu não sei também. E assim, enfim, cara, eu quando é coisa que eu não sei, ou eu não falo, ou eu friso muito, ó. A gente até fala, né, ó, aqui, a partir daqui, a gente tá especulando, tá? Pode ser isso, pode ser aquilo, que é basicamente o que o Gustavo fez aqui. Ele não afirmou nada, que talvez, às vezes, fica, pra quem tá assistindo, fica um pouco no ar, né? Porque que nem a parada do pai ter dado o apartamento, eu não sei, cara. Não sei se foi. Ela disse que não, inclusive. Ela fala que ela comprou o dinheiro dela e tal, e por isso que ela saiu até de casa, parece. Mas enfim também, né? Se tivesse sido o pai que tivesse dado também, não tem problema, né? E aí a Bianquinha chegou a comentar sobre essas duas falas aqui do Gustavo, né? Só que assim, algumas coisas eu quero esclarecer, né? Que o Gustavo Lázaro falou, isso vocês podem clipar. Gente, que história é essa que falaram que eu fui expulsa de casa? Que meu pai me expulsou de casa? Meus amores, meu pai não mora comigo há muito tempo. Eu não fui expulsa. O foda, mano, é que é assim, quando a gente fala alguma coisa assim, e por mais que o Gustavo não afirmou, ele não afirmou, ela foi expulsa de casa. Mas, mano, a galera inscrita do canal é foda, mano. Você comenta assim, puta, tem um papo de que ela foi expulsa de casa, sabe? Você não tá nem... Você pode falar, mano, ó, aqui nós tá falando um achismo, sabe? A gente não tem certeza. Igual o Gustavo falou, parece que ela foi. Pra qualquer entendedor, Murilo, sabe que o Gustavo ali naquele momento, ele não está afirmando. Ele não está acusando, nada. Ele está... Cara, é igual uma conversa de boteco mesmo. Porra, eu vi um papo de que ela foi expulsa de casa. Só que quando você joga isso, cara, e aí é foda. A galera é foda, mano. Quando você joga isso no vídeo, o pessoal já leva como verdade absoluta. E aí vai lá aloprar. Ah, você foi expulsa de casa. Ah, o Gustavo falou que você foi expulsa de casa. E tudo é muito
potencializado na internet. E uma parada, mano, que não era nem pra ser uma treta. Isso não era nem pra ter sido um ruído. Porque ele não afirmou ali. Mas aí pronto. Aí a galera vai aloprar lá. Ah, Bianquinha, o Gustavo falou que você foi expulso de casa. E aí ela vem se defender. Como que eu fui expulso? Eu não fui expulso porra nenhuma, não sei o quê. E aí pronto, aí virou uma treta. E quando ela se defende, que ela falou, que papo é esse que o Gustavo tá falando e tal. Às vezes, cara, ela nem viu o corte do Gustavo falando. Só chegou a galera falando, não, o Gustavo falou que você fez isso. O Gustavo falou que aconteceu aquilo. É igual a parada da Carol lá, né? Da Carol Baldes com a gente, né? A galera foi aloprar ela lá, você apareceu lá num canal tal, e não sei o que, não sei o que. Aí ela já comentou sobre aquilo. E aí uma parada, e tanto que a gente fez o vídeo depois, falou, mano, não tem nada a ver aqui, você entrou no vídeo só pra ser ilustrada, como porque você foi mencionada e coisa e tal. Aí ela viu que, pô, não tem nada a ver mesmo, né? E talvez fosse até o caso aqui também. Mas, cara, é foda. Internet... Por isso tem que tomar muito cuidado com tudo que fala, né, mano? E assim, eu toda vez que eu vou falar alguma parada aqui, mano, isso que eu tô falando agora, eu não tenho certeza. Isso que eu tô falando agora é o que tá rolando. Isso que eu tô falando agora são papos que estão levantando, boatos, não sei o quê, tá? Então estamos especulando, estamos criando uma hipótese. Mano, eu bato muito nessa tecla porque eu sei como que a galera, no geral, né, o pessoal que tá assistindo, não é a maioria, obviamente, né, peãozada, mas sempre tem ali meia dúzia de gato pingado que, mesmo você falando, assim, você frisando, a pessoa vai lá e trata aquilo como uma verdade absoluta, tá ligado? E vai lá aloprar outra pessoa, xingar, ou falar isso, ou falar aquilo, né? É quando o Gustavo falou da ligação, mano, a primeira vez que eu tinha visto o vídeo, o que tirou da reta ali foi o parece, né? Foi uma palavra só. Só que logo em seguida ele falou, pô, eu falei com o Xandão. Então ficou, ele vai até comentar isso também, ficou subentendido que parece que o Xandão falou pra ele que a Bianquinha, que ela tinha ligado, alguém ali da família da Bianquinha tinha ligado pra pedir desculpas. Então ficou esse subentendido porque foi uma frase logo após a outra. Parece que a família ligou e eu falei com o Xandão. Aí quando eu vi pela primeira vez, eu também achei que era isso. É foda, velho. É isso que eu falo, cara. É difícil. Às vezes uma paradinha que você fala, mano. Puta, não foi isso, velho. A galera pega. E às vezes nem é todo mundo, que nem eu falei, nem é todo mundo. É um ou outro ali, ou uma parte, mas essa pequena parte faz um barulho, tá ligado? Eu tô ligado como é que é, mano. Ainda mais um vídeo assim que a gente vai assistindo e vai comentando, Murilo, né? Não é uma parada muito roteirizadinha. Às vezes fica mesmo um ruído ou outro, né? Meus amores, meu pai não mora comigo há muito tempo. Eu não fui expulsa de casa, eu comprei um apartamento com o meu dinheiro. Então, essa é a primeira mentira que o Gustavo Lázaro contou. A segunda mentira é que ele falou que meus pais ligaram para o Xandão e a esposa dele, pedindo desculpas. Meus queridos, meus pais nem sabem dessa treta. A minha mãe, ela tem Facebook. Ela não tem a mínima ideia do que tá acontecendo. Então, assim, Gustavo Lázaro, da onde você está tirando essas informações? Fizeram que você tá vendendo as coisas porque você está quebrada? Tô quebrada mesmo, isso não é mentira, não. Isso aqui foi, a gente trouxe lá também, né, Murilo? Lógico, mas no próprio vídeo que a gente trouxe, a gente já falou, mano, isso aqui é causeira dela pra marqueteira, entendeu? A gente levantou isso aí aqui tá metendo louco. É, porque não tem como, pô. Num vídeo ela fala que tem dinheiro, no outro ela fala que tá quebrado. Aí, Gustavo também falou. Tem a tréplica do Gustavo. Soltou um vídeo agora, cara. Informação, então, em primeira mão, quentíssima. Quentíssima pra peãozada aqui. Agora vai ser o react do react do react. React do react do react agora. Agora você segura, peãozada, que agora virou um looping aqui. Primeiro, já vou responder já que já tá aqui lá na frente já o negócio, já vou responder. Primeiro, eu não falei uma mentira, eu falei uma incerteza. Eu falei assim, ó, parece que a família dela ligou pra ela, pro Xandão pra pedir desculpas. Parece. Parecer não é afirmar, entendeu? Parece, eu falei, parece. Eu, inclusive, vou mostrar eu falando, mas eu vou mostrar de onde eu tirei isso também. O que vocês, espectadores, entendem com isso aqui que ela falou? Presta atenção. O cara destruiu a minha família porque ele mandou um monte de mensagem pro meu pai. Meu pai cortou a minha luz na minha ex-casa, porque aqui eu tenho luz, papai. Minha ex-casa, né? Ela disse que morava em uma outra casa que provavelmente é do pai dela. Não sei por que ela tá falando isso, né? Que o pai dela tinha deixado ela morar lá. Não sei. Isso fica a critério de cada um imaginar o que é. Porque se o pai dela teve a liberdade de ir lá e cortar a luz daquele lugar, é porque a casa é dele. Não é, Bianquinha? Você não concorda comigo? Bom, é o que fica no ar. Agora, calma. Vamos ver o resto. Tirou todos os cabos do meu computador. Tirou todos os cabos do computador dela. Ele foi lá na casa e tirou todos os cabos do computador. Se ela não mora lá, por que tem um computador lá, então? Os cabos do computador tava tudo lá, por quê? Fez o meu pai proferir barbaridades sobre mim. Tá, fez o pai proferir barbaridades sobre ela, tá.
se meteu na minha família sem o direito, sem autorização. Ele veio lá e foi fudido. Meu pai foi... Ela falou que o Renan Play ligou pro pai dela pra contar a situação. Caralho, sério? Teve isso aí? O Renan falou com o pai dela, mano? Na real, cara, esse vídeo aí a gente reagiu, mas, se eu não me engano, eu tinha focado nas partes, Marcelo, porque tinha um corte inteiro e eu foquei nas partes que ela tava falando com o Renan. Por quê? É uma live, e essa live a gente não assistiu ela inteira. Então, tem perguntas de inscritos, aí os cortes que os caras mesmo montam no vídeo, fica meio sem nexo às vezes. Então, essa parte da casa, que o pai foi lá e tal, eu até tinha tirado quando a gente reagiu, porque não fazia muito sentido deixar. E por isso que talvez aconteceu isso que aconteceu com o Gustavo. Ele achou que fosse uma coisa, a Bianquinha fala que é outra. Fica meio confuso. Aí a pessoa que falou, porque daí tem uns cortes que repercute mais, aí a pessoa que falou depois tem que vir num outro vídeo pra falar que era aquilo ou não era aquilo, e aí parece contraditório muitas vezes. Por isso, nos cortes, quando a gente vai reagir aqui, pô, o vídeo lá, Marcelo, tem não sei quantos minutos do corte já. Só que esse vídeo de corte que já tem 8 minutos é de uma live de 5 horas. Fica difícil a gente supor ali alguma coisa, pô, supor que ela foi expulsa da casa, sendo que ela falou um pouco no começo da live, falou um pouco no meio, falou um pouco no final. Então, só por um corte só fica difícil eu pegar essa suposição e falar, pô, ela foi expulsa da casa porque o pai cortou o fio lá, cortou a luz. Uma coisa é fato, se o pai cortou a luz, um poder ali sobre as coisas, o funcionamento da casa, ele tinha, né? Se ele tirou os fios do computador dela, ele tinha acesso à casa. É, bem provável que tinha acesso, e é bem provável, assim, cara, que de fato ele fosse o dono da casa. E eu agora eu vou falar igual o Gustavo aqui, né? Me parece isso, você entendeu? De novo, fica difícil a gente bater o martelo aqui, a gente não assistiu tudo, né? Aí depois vem a Bianquinha num outro vídeo e fala, nunca morei com meu pai. Não, eu comprei minha casa aqui, não sei o quê. Aí, porra, a gente fica num sinuca de bico aqui também, né? Mas realmente, cara, o pai ir lá e tirar o cabo e cortar a luz, negócio estranho, mano. Aí agora que ela tá na casa dela, né? No apartamento que ela comprou, aí o pai não consegue fazer essas paradas. Mas me surpreende o pai dela ter conversado com o Renan. Ou o Renan ter conversado com o pai dela, isso daí. Inclusive, quando eu vi esse corte inteiro, eu não tinha entendido isso. Que o Renan teria conversado com o pai dela. Até por isso que eu cortei também. Porque se eu tivesse entendido isso, seria interessante pra caramba a gente ter deixado no vídeo. Só que quando eu vi o corte, eu não consegui entender isso não, mano. Mas você tinha entendido o quê, então? Eu entendi que pessoas encheram o saco. Foram mandar mensagem, conversar com o pai dela. Caramba, mano. Deixa eu ver aqui. Presta atenção. O cara destruiu a minha família porque ele mandou um monte de mensagem pro meu pai. O cara destruiu minha família, que mandou um monte de mensagem pro meu pai. Esse cara, no caso, é que cara? Ela está se referindo ao Renan? Esse corte era ela falando do Renan também. Só que por isso que eu acho que misturou. Quando ela falou o cara... Pode ser que seja outra pessoa, então, que não seja o Renan. Porque, mano, na moral, Marcelo, me parece que o Renan não ia perder tempo indo lá encher o saco do pai dela, velho. Então por isso que eu acho que foi pessoas ali, inscritos, essas coisas. Ou outra treta até. Pode ser. Ela tava falando do Renan, e aí, como é a galera que clipa, tem um corte, aí depois no corte ela tá falando o cara fez isso, aquilo, aí no corte parece muito que é o Renan. Mas, enfim, pode ser que seja, pode ser que não seja também, não tem como a gente... Por isso que eu falo, tem que ver a live inteira, mano. Meu pai cortou a minha luz na minha ex-casa, porque aqui eu tenho... Aí aqui realmente, aí cortou a minha luz na minha ex-casa, aí aqui, independente de contexto, o pai dela tem um certo poder sobre essa casa que ele cortou a luz. A gente pressupõe também que seja do pai dela essa casa. E aí ela comprou um apartamento pra ela. Se meteu na minha família sem o direito, sem autorização. Ele veio lá e foi fudido. Meu pai foi... Ela falou que o Renan Play ligou pro pai dela pra contar a situação. Não sei qual situação. Então, aqui, ela não falou o Renan Play ligou pro meu pai. É que é de novo aquilo. É o corte. Ela tá falando do Renan, né? E depois ela fala o cara, não sei o quê. Mas pelo menos nesse trechinho que o Gustavo colocou, ela não falou. O Renan Play ligou pro meu pai. É que pelo fato de estar num vídeo de corte, talvez o Gustavo tenha entendido que tudo que ela estava falando nesse vídeo era sobre o Renan. Pode ser. E eu não acho que tudo que ela falou nesse vídeo seja sobre o Renan. Até porque, de novo, não tem ela falando, o Renan Play ligou para o meu pai. Porque daí, beleza, não tem como a gente contestar. Mas ela está no corte, eu tô falando do Renan. E depois ela fala, cara ligou pro meu pai, cara fez isso, cara fez aquilo. Pode ser que seja, pode ser que não seja, entendeu? Por isso que a gente, às vezes o cara fica, Marcelo, mas daí você não toma, não
tem como eu tomar um partido aqui. Não tem como eu falar que é ou que não é. Porque não tem como. Simplesmente porque não tem como. Não é questão, né? A galera às vezes fica, pô, mas você tem que falar isso ou falar aquilo. Não, mas nesse caso aqui, não tem como. Não tem como eu afirmar, a não ser que o Renan venha e fala, ó, eu liguei pro pai da Bianquinha. Ou que a Bianquinha venha e fala, ó, não falei que o Renan ligou. É outra pessoa que ligou. Aí a gente consegue tomar um partido, né? E entender melhor. Mas só por esse corte, eu não consigo afirmar aqui que o Renan ligou pra ela, tá? Pro pai dela, né? Pro pai dela. Fica difícil, cara. Fica difícil porque a gente tá baseando as nossas opiniões em cima de cortes que os outros estão fazendo, né? E aí o corte pode ter uma coisinha ou outra ali que realmente falta um contexto e tal. Mas é isso, na internet, no final das contas, é isso, né? Por isso que é sempre bom deixar umas ressalvas aí no vídeo, né? Não sei se foi o Renan Play que fez isso, ou se foi esse cara aqui que ela vai falar agora. Que ela vai falar de novo, vai repetir de novo. Meu pai foi em casa, gente. Ah lá. Ah, então ele falou aqui, a ó. situação, não sei qual situação, não sei se foi o Renan Play que fez tá. isso, ou Uma se outra foi esse situação. cara aqui que ela vai falar agora. Que ela vai falar de novo, vai repetir de novo. Meu pai foi em casa, gente. Ah lá. Amando do moderador aqui da Wise, meu pai foi lá, falou muita merda pra mim, eu falei o dobro, eu falei, tchau, eu tô fora. E, gente, por isso que eu falo, se papo de alugar, é papo furado. Viu? Tchau. Ela falou tchau, eu tô... Ah, papo de alugar é papo furado. Será que ela tava alugando, tipo, uma casa do pai dela? Tipo isso, Murilo? Eu tinha entendido isso também. Aí agora faz um pouco mais de sentido. De novo, vamos colocar aqui o disclaimer, né? Estamos comentando com base no que foi falado aqui no corte dela. Mas me pareceu isso agora. Se papo de alugar, aí não sei o quê. Então parece que ela estava reclamando. Vamos supor, eu estava alugando, mas eu não tinha poder sobre certas coisas. Como, por exemplo, a luz, que foi cortada, e o próprio computador. Que o cara chegou lá, o pai dela chegou e desconectou o computador dela. Cara, isso aí é bizarro. Então você vê que essa indignação, né? Agora sim, ela, no apartamento dela, comprado, aí não tem como ele fazer nada, né? Então me pareceu isso. Talvez ela tava alugando uma casa do próprio pai dela, né? De repente. Ora, por quê? Porque a casa que ela tava provavelmente, é isso que a gente entende, tá, Bianquinha? Porque você tá falando que o seu pai foi lá e desligou o fio do seu computador, desligou a energia da tua casa, e você falou, tchau, fui embora pro meu apartamento, significa que você estava morando na casa do teu pai. Não é isso que parece, pessoal? E parece que o pai dela foi lá, desligou tudo e, pra mim, isso é expulsar o filho de casa. E é exatamente o que eu tô entendendo, entendeu? Agora vocês entendam o que vocês quiserem, entendeu? Simples assim. De verdade, se você tem dinheiro, compre um apartamento. Porque você pode simplesmente, ó, fazer assim, ó. Então, se você tem dinheiro, compre um apartamento, porque você simplesmente pode fazer assim, ó. Fazer assim da onde, Bianquinha? Se você disse que não morava com seu pai. Você falou assim, fazer assim, ir pro apartamento. Talvez seja isso então, Murilo. Aí ela fala, não morava com o pai, porque ela alugava uma casa separada que talvez fosse do pai. E aí faz sentido o pai ter, de fato, então, esse poder de cortar a luz, por exemplo. Então ela meio que não morava com o pai. A gente pode colocar que ela não morava com o pai, mas também não tinha tanta autonomia, assim, sobre essa casa, né? Então tudo leva a crer aqui, Marcelo. Talvez, cara, quem acompanha a Bianquinha, talvez o Ramsés, que é mais conhecido dela, já saiba de tudo isso. Mas a gente, eu, você, o Gustavo aqui também, não tá acompanhando a Bianquinha todo dia desde quando ela começou na internet, né? Deve ter alguém que faça isso. Mas quando ela fala de aluguel, que o pai cortou a luz, que tirou o cabo, a gente entende, pelo menos o meu entendimento aqui agora, é que ela não morava com o pai dela, mas que ela alugava uma casa do pai dela, e o pai dela tinha acesso a essa casa. Então, por isso que ele entrou, tirou os cabos, por isso que ele conseguiu cortar. Não, pra mim faz mais sentido luz. isso aí. Pra mim faz mais sentido isso aí também. Mas parece, é igual o Gustavo, parece, entendeu? Não estamos afirmando que é isso. Então, não tem, sabe? É daqui que eu tirei. É daqui, de você mesma falando, entendeu? Foi você que falou isso. Eu não tirei do céu. Não foi Jesus Cristo que me mandou e falou, filho, o pai da Bianquinha foi lá na casa dela e tirou ela de lá. Desligou a energia e tirou o computador de lá. Foi você que falou, entendeu? Meu pai foi lá em casa e desligou a luz. Aí, ó, de novo. Só que eu não moro lá. Só que ela não mora lá. Mas ela tinha computador lá. E se foi lá e falou com ela, ela tava lá, então. Eu não tô... É confuso o negócio, entendeu? Isso que ele... Será que ela meio que tava lá e tava no apartamento também, então? Tava lá, porque ela tem computador lá, e de certo ela trampa lá, mas ela também tem um apartamento. Ela tem os dois lugares, então. Realmente, isso aqui ficou meio confuso mesmo. Isso aqui ficou meio confuso. Aí, Bianquinho, o que aconteceu? Eu estava navegando na internet, buscando, né, conteúdo a respeito do assunto. E aí eu vi que o Super Xandão foi um podcast. E aí, tinha a capa do Super Xandão falando alguma coisa, depois dessa
dessa treta toda e tava escrito lá que a família tinha ligado pra pedir desculpas. Só que eu me confundi, foi uma confusão. Por isso que eu falei aqui no meu vídeo, ó, parece. Porque eu assimilei essas duas coisas. Ou seja, tipo assim, eu assimilei que eu ia ver nesse vídeo que eu reclipei, que eu reagi no meu vídeo. Eu disse com incerteza que parecia que a sua família tinha ligado pro Xandão pra pedir desculpas, mas eu não vi isso no meio do react, entendeu? Olha lá, presta atenção. Possível, né? Tanto que a própria família da Bianquinha parece que ligou pro Xandão pedindo desculpa, alguma coisa assim aconteceu. Eu conversei com o Xandão. Não, ele veio me agradecer. Tá, então, ficou subentendido isso aqui, porque aqui eu vi esse título com família e eu achei que realmente a família da Bianquinha tinha ligado pro Xandão pra pedir desculpa por causa desse episódio que ela contou que o pai tinha sido expulso, mas foi uma incerteza minha que eu pensei que eu veria isso no meu vídeo após eu dar play, mas não aconteceu, eu não vi, entendeu? Tipo, eu não tinha visto o vídeo ainda. E eu assimilei isso, eu acho que tinha um outro corte de uma outra pessoa falando que a família tinha ligado pra pedir perdão. Só que a pessoa parece que apagou o vídeo aqui ou mudou o título, eu não sei. Mas foi aí que veio a minha assimilação e eu falei isso com incerteza também. Eu falei, parece, né? Parece que alguma coisa assim aconteceu, né? Eu falei, mas não foi isso que aconteceu. Foi a Bianquinha que pediu desculpa pra esposa do Xandão mano, o bagulho começa a bugar a cabeça aqui, mano. É muita coisa. Não, mas eu tô entendendo. A primeira vez que eu vi, bugou também, mano. Agora que eu tô assistindo pela segunda vez, tô entendendo melhor o que ele falou. O que acontece, Marcelo? Ele viu a thumb e um título. Aí, a thumb e o título, ele entendeu que alguém da família ligou pro Xandão pra pedir desculpa. Só que aí ele não fez o react do vídeo. Ele assistiu o react ali, na hora. Só que isso não aconteceu no vídeo. Não teve o Xandão falando que a família tinha ligado. E ele não cortou o parece. Esse parece, ele poderia ter cortado e teria evitado tudo isso. É isso, foi um subentendido. Agora, a respeito de você ter sido expulso da casa do seu pai, você que deu a entender isso. Não eu que tirei do céu, que caiu de Jesus Cristo, entendeu? Você que deu a entender isso. Mas, e aí eu peço desculpa até pro Xandão, porque pelo jeito que eu falei, ele até ficou subentendido que parece que foi o Xandão que me falou que a família ligou pra ele, né? Mas não tem nada a ver, o Xandão não falou nada disso, né? Foi eu que realmente tive um devaneio achando que ia acontecer isso no vídeo e falei isso no começo do vídeo. Falei, parece que a família dele parece que a família dela ligou pro Xandão pra pedir desculpa. Alguma coisa assim aconteceu, né? Que o título tava meio confuso do vídeo. E aí eu pensei que era isso que tinha acontecido no vídeo. Mas no caso eu reagi ao vídeo ali na hora e não aconteceu isso, entendeu? Não foi mostrado isso. Então, tipo, eu meio que... Aí eu fiz os cortes, eu cortei, né? Eu cortei as partes que eu falei depois que eu gravei o vídeo e reagi na hora, porque eu não tinha visto o vídeo. Eu cortei as partes que eu falei. Porque antes disso aí eu falei de novo, né? Eu falei, parece que a família dela ligou pro Xandão, não sei o que aconteceu direito. Eu cortei isso, né, do vídeo. Porque não aconteceu. Achei que ia acontecer isso no vídeo, não aconteceu, entendeu? E aí, assimilando essas coisas, né, que eu achei que o pai da Bianquinha tivesse tido acesso a essa treta, porque ela tava falando que ele foi lá, tirou o negócio. Então, não sei por que foi inserido esse assunto dele ter ido lá tirar a energia dela, a casa dela. Foi inserido bem no dia da treta com o Renan Play lá e tudo mais. Então, eu não sei por qual motivo ele fez isso. Não sei se foi por esse motivo, eu não sei por qual motivo, ela não fala o motivo, mas ela insere esses argumentos no vídeo onde é falado sobre essa treta. Ou talvez possa ser até que ela tenha falado mais, mas aí tem um corte, né? Aí o corte não tem isso daí, não sei, pode ser também, ué. É que o Gustavo se baseou muito pelo corte desse clipador aí, cara. Cara, é o que eu falei, no final das contas, todos nós estamos tomando conhecimento aí do que tá acontecendo através dos cortes, né? Porque ninguém tem saco pra ficar, de fato, entender todo o rolê, né? Às vezes precisa mesmo de quem tá sendo falado, né? Se é o Xandão falando, se é a Bianquinha falando, precisa deles virem e comentar, ó, né? Isso ou é aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Daí fica mais claro. Por isso que eu assimilei que o pai dela provavelmente tinha descoberto sobre a treta dela com o Xandão, as invenções, né? As supostas invenções, né? Então vamos falar que é suposta, né? Porque senão vão falar que eu também... Vão processar falando que eu tô chamando de louca, né? Mas supostas invenções e tudo mais. Assimilando tudo isso, ela inseriu isso no meio do negócio, você fala, o pai dela provavelmente deve ter pedido desculpa. Aí eu vejo aquele título que envolve a família, eu falo, deve ter sido isso, né? Mas aí eu assisti o vídeo e não foi. Vou supor aqui, Marcelo, agora é suposição minha, parece, tá? Porque isso daí aconteceu da Bianquinha ter falado.
Ela falou que mandou no grupo da família sobre uma traição do pai dela. O pai dela tinha beijado uma outra mulher lá e deu uma briga no grupo da família também, que até saiu do grupo, um negócio assim. Então pode ser que o pai dela foi lá arrumar encrenca na casa dela, mexer no computador, desligar a luz, por causa disso. Não por causa da treta dela com o Xandão. Porque isso daí, sinceramente, eu acho que o pai dela tá cagando. Não tem nada a ver mesmo. Ela tá tretando na internet, aí o pai dela vai lá cortar a luz dela. Não tem lógica nenhuma. Porém, se ela causou uma intriga entre o pai dela e outras pessoas ali, porque ela falou que o pai dela traiu também, aí eu entendo o cara ficar mais bravo. E aí sim o expulsar, né? Porque no caso a Bianquinha tava ali numa casa em que o pai dela tinha esse acesso e esse poder, inclusive, de controlar a luz, né? Se vai cortar a luz ou se não vai cortar a luz. Cara, que confusão, hein, mano? Mas é porque é muito corte, velho. Muito corte pra lá e pra cá. No corte, muda de assunto no corte, mas como é só corte, parece que não mudou de assunto. E a pessoa tá falando de outro assunto, mas na verdade você tá achando que é aquele assunto. E aí mistura. E aí fica essas confusão aí. Eu acho que é um pouco normal. Bom, enfim. Espero que tenha dado pra entender mais ou menos. Caramba, aí mais um episódio aí, episódio filler aí da treta principal. Fechou? Fechou?